Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P, podcast que traz tudo relacionado aí à saúde e, obviamente, quando a gente fala de saúde, a gente tem que lembrar de esporte, de exercício. Então, trouxe aqui meu professor de squash. A minha história aqui com o Renato começou lá, ele me ensinando a jogar squash. E nós vamos bater um papo sobre isso, vamos bater um papo sobre esporte. Vamos bater um papo também sobre performance de atletas e também como que isso pode levar para a sua vida. Você que não é um super esportista de performance, mas quer ter performance na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, tudo isso a gente vai bater um papo aqui. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. É um amigo. Isso é o mais legal de tudo, é ter um amigo aqui com a gente de já há muitos anos. Então, não fala a data para não complicar. Não pode contar. Então, queria que você contasse aí sua história, a sua trajetória aí desde que você começou aí no squash, chegando aí contando todos os seus empreendimentos aí, sua parte de empreendedorismo, que também é muito inspiradora aí de sucesso, então seja bem-vindo. Legal. Bom, prazer estar por aqui. Bom, a gente tem uma amizade aí de bem mais de 10 anos. Bom, eu sou o Renato Galego, tenho 45 anos, eu pinto o cabelo de branco aqui para passar um pouco mais de seriedade. Porque as pessoas começarem a acreditar no que eu falo. Bom, você já sabe disso, né? Bom, eu trabalho com squash, né? Aquele esporte de raquete, um dos esportes mais rápidos do mundo, de raquetes. É um esporte que trabalha muito parte de reflexo, tomada de decisão rápida. É um jogo altamente estratégico, né? Se chama de xadrez físico até. Eu comecei há 31 anos atrás, na verdade. De 14 para 15 anos, no Clube Atlético Ipiranga, aqui perto, inclusive, nesse bairro aqui. Nosso vizinho. Exatamente. E eu, depois de um ano, eu já estava jogando na categoria profissional, e houve um incidente no clube, o professor acabou de squash e tênis, né? Acabou falecendo. Poxa. E o diretor de squash me chamou para dar aula. E eu não tinha a mínima confiança para isso, né? Ele falou, não, como você já treina e você já joga bem e tal, eu quero que você treine meus filhos. E aí eu comecei, e são 30 anos fazendo isso, né? Eu tenho uma historinha legal, assim, que eu sempre fui dando aula, né? E estudando, eu fiz eletrotécnica no colegial, e eu fiz propaganda e marketing na universidade. Eu tenho provisão, né, para educação física, por tempo, né, de atividade. Então eu me formei em publicidade e propaganda, e fui trabalhar numa agência, na DM9, na época era uma agência bacana, né? Que era do Oliveto, não era, não? Não. O Oliveto era a W Brasil. W Brasil. Mas tinha a DM9 era famosa também, top, né? Era uma das top line, 3, exatamente. E aí eu trabalhava lá, e isso com 20 anos mais ou menos. Eu sempre dava aula uns 2 dias por semana, eu já não competia mais e tudo isso. E aí, uma vez, a gente sentado num happy hour, né? Detalhe, eu não tomo nada de álcool, mas estava sentado num happy hour, e o vice-presidente de criação, que era a área que eu trabalhava, ele sentou na minha frente. Lembra do nome dele? Não lembro do nome dele, eu não lembro, e eu falo isso em todas as palestras, eu não lembro o nome do cara. E o cara foi um anjo, na verdade, na minha vida, porque o cara chegou pra mim e falou assim, você que é o cara que trabalha com esporte também? Eu falei, Aí eu expliquei rápido o que era, e aí o cara falou assim pra mim, me fala uma coisa, você gosta de trabalhar com esporte, né, com squash e tudo mais? Eu falei, eu amo. E aí o cara falou pra mim assim, não, tá bom, você ama, e trabalhar com agência? Eu falei, trabalhar com criação, com agência, é um negócio que eu adoro. Aí o cara fez a frase da minha vida que o cara mandou assim, poxa, então você é um imbecil. Eu falei, como assim? 5 minutos de conversa, o cara já mandou essa. E eu não podia falar nada, né, era simplesmente o VP da agência, né? Aí ele falou, você é um imbecil, cara. Você gasta mais tempo da sua vida fazendo o que você adora e menos tempo com o que você ama. Eu falei, é verdade. E já saí pela tangente pra não me complicar, né? E aí o cara pegou e falou assim, bom, então tá, valeu, tal, não sei o que lá, abraço, pá. E eu já, final de semana, ficou aqui na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça. Tomou um tapão, né, Tapão, tomei um murro. Esqueceu o tapão, né? E aí, domingão, reunião familiar, tal. Minha família tem uma condição legal, e aí eu peguei e conversei com meu pai e falei assim, aconteceu isso, isso e isso, e aí?
Eu falei, tô com isso na cabeça. Aí meu pai pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você tem 1 ano, te dou 12 meses, quanto você ganha hoje? Você ganha X? Então, daqui a 12 meses você tem que estar ganhando X mais 1. Se estiver ganhando X mais 1, valeu a pena. Se estiver ganhando menos, você volta pro teu mercado de trabalho. 1 ano fora não vai te prejudicar tanto. Falei, beleza, apostei. Falei, vamos lá. E meu pai ainda falou a famosa frase, você trabalha de shorts e camiseta, porém, você tem que estudar como se estivesse de terno e gravata. Porque é uma coisa que é meio corriqueira, né? Legal. Ela vai lá, dá aula e tá tudo certo. E aí eu comecei. Imagina, há 30 anos atrás, um pouco menos, né? 20 e poucos anos atrás, você não tinha acesso à informação tão rápido e tão fácil como é hoje. Você tinha que mandar carta para alguém, para você ir até lá, para você aprender alguma coisa com o cara. Então, assim, era um perereco para você conseguir alguma coisa. Tudo era difícil, Comecei muito a mais estudar, difícil. tal. E aí, já acelerando um pouco na timeline, eu comecei a trabalhar num outro clube também, no 1º de Maio, que é em Santo André. Aí eu tô lá há 24 anos. No Ipiranga eu já tô há 30 dando aula. Vou fazer 30 agora em março. Eu trabalhei 14 anos na Seleção Brasileira Juvenil e profissional. Então, trabalhei alguns anos também como profissional. E desde 2014, quando eu saí da Seleção Brasileira Juvenil, aconteceu um probleminha lá que o presidente queria impor que a filha fosse convocada e tudo mais. E foi um escândalo, porque eu saí do negócio. Que foi para os Jogos Olímpicos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Então, ele fez aquela pequena mutreta, né? Quem já tá acostumado com a política e tudo mais, o cara quis dar uma carteirada e levar a filha. Peguei e saí fora, deixei tudo público e saí. E aí eu fui meio que me aventurar. Eu falei, bom, eu vou começar agora a tocar a minha vida de uma outra forma, né? Em questão de ser mais arrojado, globalmente. E aí foi o grande... Grande na passo, verdade, foi o foi grande a passo. virada. Eu comecei Tem a World Squash Federation, eles dão um curso para treinadores, né? Então, eu sou uma das 5 pessoas no mundo inteiro, né? Que eles chamam de tutores. A gente dá curso de capacitação para treinadores. Eu sou responsável pela Pan-América e eu trabalho um pouco na Europa também, Ásia. Então, é legal porque eu acabo dando curso para esses lugares também. Hoje eu trabalho com 12 países em relação a capacitação, treinamento e gestão esportiva. Tudo relacionado com squash. Eu também trabalho em parte de gestão de academias. Então, tipo, Legal. academias esportivas. A pessoa quer fazer uma consultoria para melhorar processos e tudo mais. Eu escrevi um livro, a gente publicou um livro ano passado sobre squash, é o único que tem de literatura portuguesa, né? No Brasil mesmo. E eu eu tenho uma academia, onde você, inclusive, pratica o seu esporte. Sim, joga o meu squash lá. A gente tem uma academia aqui em São Paulo e esse ano aqui eu tô em expansão, eu quero montar mais algumas filiais da academia no Brasil. Ah, legal. Saí de São Paulo. Saí de São Paulo. É, muito bacana. Bacana. Acho que você saiu um pouquinho do arroz com feijão ali, Sim, foi sim, começar a sim. ver outras coisas. Sim, exatamente. E aí começou a investir nesse nicho de gestão de esporte, que eu acho que também é um negócio que por squash acho que ninguém faz, né? Não. Essa parte eu consegui... Eu comecei a analisar um pouco o que seria daqui a 10 anos. Eu sempre gosto de fazer uma análise, projetar para 10 anos. E eu vi que, tipo, se eu começasse a estudar mais essas coisas, eu estaria com tudo meio que eu não teria ponta solta. Porque o que acontece? Quando um país, ou uma federação, ou um clube, enfim, me contrata, ele tem todas as pontas. Ele tem a parte de treinamento, ela tem a parte de capacitação do corpo técnico que já tem lá. Que já tem lá. E ela tem a parte de gestão. Então, Da eu faço todo o controle, planos de ação, avaliação, entendeu? Então, é legal, é bacana isso aí. É legal, porque legal. você vê de uma forma mais global, Exatamente. né? Não é um negócio Não, centrado só no treino, né? Exatamente. É um negócio que... E a gente sabe que, hoje em dia, a gente precisa de todo esse suporte com um atleta de performance para o cara, tem que ser pro completo. cara evoluir. E treinamento de alta performance você também faz? Você faz alguma coisa individualizada para o atleta, por exemplo? O cara tem ali alta performance. Sim. Aí Sim, eu tenho vários atletas que jogam campeonatos profissionais no mundo inteiro, tanto a PSA, né? A Professional Squash Association. Então, eu tenho vários atletas que jogam aí, de outros países. Atualmente, hoje, o número 2 do Brasil profissional também treina comigo. Ele treina na academia, inclusive, o Juan Souza. O Juan.
Então, assim, eu cuido bastante dessa parte de atletas profissionais também. Não só na questão de treinamento, mas na questão de como se fosse um coaching um pouco mais macro, de cuidar realmente da carreira e Um do lifestyle gerenciamento do cara. de vida do cara, Exatamente. pro cara tá centrado ali. Exatamente. Porque geralmente são jovens. Sim. É mais difícil, de né? 20 a 28 anos, 29 anos. Tipo, é tudo nessa faixa que acaba atingindo esse pico aí de performance. Então, porque o jovem é mais difícil por causa da formação, da falta Exatamente. do amadurecimento, né? Exatamente. A gente sabe, porque a gente já teve 20 anos, a gente sabe o quanto a gente era, né? Exatamente. O meu trabalho é tentar fazer com que esse caminho dele fique um pouco mais... Menos ruim, menos pesado. Menos incômodo. Sim. Se bem que eu gosto dessa parte de ser incômodo, para ele melhorar, mas eu tento deixar o mais suave possível, entendeu? O menos pesado possível. Estruturar, né? Para o Exatamente. cara ter um pouco mais de foco no treino. Exatamente. Por exemplo, falando do Juan, então o que a gente organizou? Poxa, ele mora do lado da academia, ele tem um apartamento dele, ele mora lá sozinho, ele treina na academia, ele dá aula na academia, então ele ganha o pão dele na academia. Então a gente tenta fazer com que tudo fique um pouco mais fácil. Para ele poder gerir a carreira dele da maneira correta e conseguir chegar nos objetivos que ele tem, né? Sim. É legal isso, né? Porque o cara fica mais centrado no que ele quer fazer. E realmente, Juan tá lá, acho que 24 horas por dia, né? Sim, na academia. Na academia direto. Chega lá, qualquer hora ele tá lá treinando e jogando junto. E essa parte da performance, a gente tá falando de performance, de treinamento de profissionais de elite. Eu vi que você começou a dar umas palestras também em relação à performance, O que o mundo do esporte pode trazer para o mundo empresarial, para o mundo da medicina, por exemplo, o mundo do atendimento de emergência de um hospital. Quais são as coisas que você acha que são bacanas, assim, que são pontos legais? Tá, eu acho que a principal que o esporte ensina, aliás, as duas principais, é o seguinte, questão de disciplina. Eu acho que é altamente louvável, assim, o que o esporte pode trazer para uma pessoa, dela aprender que todos os resultados eles são baseados em processos e que a gente tem uma cultura... A cultura latina é uma cultura de resultados, né? A gente não tem uma cultura de processos como um europeu, como um americano, né? A gente quer o resultado ontem, né? A gente vê pelo futebol, né? Nosso principal esporte, né? Um time perde, corta a cabeça do treinador. Acabou. Então ninguém pensa em processos, né? A gente pensa muito em resultados. Então eu acho que isso, num ambiente corporativo, eu acho que é muito bacana. A questão do todo dia, do sabe, desviar de ruídos, de ter disciplina. E eu acho que o segundo você imagina uma coisa, vamos colocar aí, um torneio de squash, né? Ele, na parte competitiva do negócio, você imagina que tem uma chave que tenha 128 jogadores. Esses caras vão jogar um campeonato para ganhar X mil dólares no final da semana. Só um cara passa a semana inteira sem perder. 127 pessoas perdem. O normal, o que é? Perder. Né? Normal é perder. O normal é perder. Lógico. Né? O geral é comum é perder, né? O comum é perder. Ganhar é exceção. Então, o que acontece? Eu acho que pro mundo corporativo... Mas ninguém enxerga assim, né? Exatamente. As pessoas enxergam justamente eu perdi... Acabou, cara, sou um bosta. Acabou. Quero morrer atropelado, né? Então, o que acontece? O esporte ensina muito que o esforço vale muito a pena. O esforço. Né? Ele que te leva a ter mérito para ser um campeão ou para ter sucesso, né? O sucesso é você entregar o seu melhor, né? E não o ganhar uma medalha de ouro e os outros 127, entendeu? Então, assim, da questão do eu me esforcei, eu dei o meu melhor, o que eu aprendi? Então, acho que para o mundo corporativo isso funciona muito. Por exemplo, a gente... Às vezes eu dou palestras em empresas que trabalham tem um viés um pouco mais comercial ou áreas comerciais. Que tem que vender. Que tem que vender. Porque você pega o atendimento de um hospital, por exemplo, que o cara tem que atender muito bem, porque o cara tem que vender, o cara tem que... Enfim. E você percebe que os indicativos são somente o quê? Números no final do mês. Número. E meta, né? Meta, e o cara não consegue analisar também. Opa, peraí. A gente tá num caminho certo.
Por quê? Porque eu tô conseguindo colocar o melhor de cada pessoa Engajar todos o os cara dias, ali. engajamento e tudo mais. Pô, o número não tá aqui. Eu não sou campeão ainda. Pô, eu fui medalha de bronze. Mas vai chegar a minha hora. Eu tô no caminho. Exatamente. Esse é o lance que eu acho que o esporte ensina muito, né? O esporte tem esse lance de tipo, você teve uma frustração muito grande hoje e na semana que vem você levanta um troféu. Então, eu acho que isso é. A gente trabalha com muita gente assim. Eu acho que o legal do esporte, pra mim, por exemplo, como treinador, como coach, é você conseguir fazer com que pessoas, profissionais ou não, né? Quantas pessoas tem na academia ou nos lugares onde eu tenho projetos de treinamento no Brasil, né? Em 13 cidades no Brasil. E, tipo, vou treinar pessoas que, na maioria delas, são atletas amadores, né? Sim. São pessoas, por exemplo, como você, que é um cara que tem um sucesso enorme na profissão que você tem, só que você joga squash, você gosta de competir, você quer melhorar, e aí você pega um cara que, às vezes, por exemplo, é uma batalha do cara individual, né? Uma batalha pessoal dele, que ele quer melhorar naquele esporte. E isso é, cara, isso é monstro. Quando você consegue fazer com que um cara, por exemplo, que ele não tem tanto talento pra jogar, e o cara é. Nossa, o cara vai, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos, o cara é campeão brasileiro da categoria dele por idade. O cara fica alucinado, Lógico, né? entendeu? Um Então, puta isso mérito, é a né? questão do cara se superar, entendeu? Eu acho que acho que isso que o esporte ensina muito, né? Superação. A superação Não, e a evolução, assim, é muito bacana, assim, né? Porque Demais. squash é um esporte pouco conhecido. Uhum. As pessoas acham que é um esporte besta, né? Muita Aham. gente fala, pô, mas você fica jogando bolinha na parede, É, né? exatamente. É, e assim, é, lógico, nós somos meio suspeitos, né? Porque, Aham. pô, adoro, né? Faz Sim. anos que eu jogo e o evoluir na quadra é muito gostoso, assim, mesmo Exatamente. você tendo ali uma evolução pequena, mas são pequenos detalhes que você fica feliz quando você bate bem ali na bola, né? Exatamente. Isso é muito legal, cara. São coisas que precisa viver pra ter. E eu acho que tem toda a parte de saúde também, assim. Tipo, Sim. se você ir lá... eu lembro quando eu fui fazer a primeira aula com você, que eu falei assim pra você, não sei nem se você lembra disso, Ah. mas era uma época que eu corria muito, né? Que eu Sim, tava sim, eu Tava lembro. correndo, não sei o quê, corria 10 quilômetros, fazia as provas, tava, meu, num auge, assim, então uma fase boa de corrida, assim, que eu tava satisfeito. E aí eu falei, bom, então vamos fazer a aula. E você falou, vamos, das 7h30 às 8h, né? Eu falei, não, vamos fazer das 7 às 8h, vamos fazer 1 hora de squash. Aí você falou, não, vamos começar com meia hora. Se você achar que não dá... Chegou tudo Se você, meninão lá. Chegou tudo meninão, né? eu cheguei Falou, todo malaco, vou né? lá, vou fazer 1 hora. 1 horinha de... Meu, É 25 animal. minutos eu lembro que eu já tava com a língua de É fora, animal, é porque animal. É totalmente animal. diferente de uma corrida, né? É Então, a parte aeróbica, assim, é fenomenal, né? fenomenal, cara. E emagrece, né? Isso É, que é legal, né? eu acho que depois, logicamente, depois que você aprende a bater na bola, né, razoavelmente bem, né, na parte técnica, pô, jogando 1 hora de squash, você chega a perder 1.000 calorias, cara, é muito forte, muito forte. Pela revista Forbes foi considerado o esporte mais completo que tem, né, avaliando todos os quesitos que os esportes apresentam, né, foi avaliado como o melhor esporte do mundo. Então, assim, cara, é demais, é demais. Fora o lance de... Eu acho que o squash tem um negócio muito legal, que uma vez eu li numa revista inglesa, muito legal isso aí, que a quantidade de, de, de adrenalina e o pós-treino, Não, né? pós-treino O é pós-treino fantástico. daquilo, ele te dá, ele te vicia igual a cocaína. Tipo, é um negócio... Então, a gente vê... Pô, eu vejo isso todos os dias, né? As pessoas indo na academia e o cara não curte muito fazer esporte. Você vê que o cara vai lá porque estão empurrando ele, estão com um revólver na cabeça do cara. Precisa fazer uma atividade física e o cara vai lá. E o cara, daqui a pouco, o cara tá aparecendo que o cara tem que pagar condomínio na academia. O cara Pois não é. sai mais de lá porque aquele negócio Vai vai viciando. viciando, Ah. cara. Vai viciando, né? É o vício do bem, né? Isso é muito É, o legal. vício do É o bem, vício do é bem. justamente isso. Falando em vício, né? Outro dia eu tava com o Evanson, né? Aham, Faz aula com você, né? Que é aham. um empresário famoso aqui Aham. de Santo André, um cara excepcional. E aí, quando ele falou, putz, meu,
Meus filhos treinaram squash com o Aham, Renato aham. durante muito Sim, tempo. sim, sim. E foi uma fase muito importante, porque é uma fase que eles estavam na transformação, na adolescência, e eu consegui deixar eles no esporte, Legal. deixei eles afastados de tudo que poderia ser ruim, Sim, né, que a gente sabe que vai aparecer sim, e vai pintar na vida das pessoas. sim, Droga, bebida, claro. principalmente nessa fase aí de adolescência, Aham. né? O esporte é um salvador nisso. Eu acho, cara. Tem uma frase, né, que eu acho que é muito legal, pertinente pra isso, que é o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente. Eu acho que o esporte, ele cria um ambiente altamente saudável e que te puxa para um lado bom dessa média. Ele empurra essa média para cima, entendeu? Claro. Ele eleva a régua, porque o que acontece muito é que a gente acaba na adolescência ficando um pouco mais longe dos nossos pais, a Sim. gente acaba ficando muito com amigos e tudo mais, e eu acho que a presença de um treinador, a presença de pessoas que estão envolvidas com esporte, que sabe que se o cara. E eu tô falando isso em qualquer nível, tá? Não tô falando que não, porque o cara é profissional disso. Não, Não, não. qualquer nível. O cara sabe, ele começa a sentir na pele que, por exemplo, se ele tiver uma noite mal dormida, no dia seguinte ele não rende no treino. Ele sabe que se ele não tiver uma noite mal dormida, ou que se ele sair e tomar uma, o que vai acontecer? No dia seguinte ele não consegue treinar, isso Não afeta rende. ele por alguns dias. Então eu acho que esse tipo de ambiente criado pelo esporte, ele é muito bacana, né? Eu, por exemplo, eu não tomo nada de álcool, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, nada, e não é porque, não, porque meus pais fizeram o trabalho deles, só que o trabalho deles terminou ali, né? Até a hora que você tem a Foi sua o responsa, né? resto, Lógico. exatamente, que foi a minha responsa. E eu acho que o esporte ajudou muito isso, porque eu tinha esse lance de, tipo, olhar para as pessoas e falar, poxa, esse cara aqui faz isso aqui e por isso que ele não consegue resultado. Esse cara faz isso aqui, por isso que esse cara não. Então eu vou ficar na minha, eu não vou, eu vou. E isso acabou virando uma coisa para a vida, entendeu? Hoje não bebo, não porque, não, eu não bebo porque amanhã eu tenho um torneio, não é isso. Mas acabou virando um estilo de vida. Eu acho que o esporte te dá um estilo de vida que é muito bacana, entendeu? Então acho que eu aconselharia a todos os pais a colocarem os filhos para praticar qualquer tipo de Qualquer esporte, atividade física. aonde ele tenha uma certa paixão ou um certo talento, porque ele vivendo nesse ambiente é um ambiente que vai trazer a média para um lado positivo Com para os certeza. pais, entendeu? Os pais não têm tanta entrada na adolescência. É mais É mais difícil, entendeu? É difícil. É mais mais difícil. difícil. É. E hoje tem um grande vilão, né? Que é o celular Total, total, e os videogames, né? total, total. Eu acho que isso eu vi até outro dia uma charge no jornal, né? Aqueles quadrinhos assim, que antigamente a mãe ia na porta de casa e falava: "Vem pra casa, menino", né? E hoje as mães falam: "Vai pra rua, menino", né? Exatamente, Vai jogar bola, vai exatamente, brincar, vai exatamente. fazer. E obviamente que a gente vive num contexto de cidade grande, e aí é difícil você ter o lugar onde você vai ter isso, né? Porque Exatamente. antigamente, né, como fala aquela frase chata que todo mundo odeia, no meu tempo, né, não, mas Exatamente. realmente quando eu era pequeno a gente jogava bola na rua, Tinha né, isso aí. jogava taco na rua, né, eu morava na rua da PUC, a PUC de São Paulo, Sei? né, Monte Alegre. A gente jogava taco na rua, porque não passava carro à tarde, não tinha fluxo de carro à tarde. Não. Quando tinha um carro, a gente parava, falava, ó, carro, tirava as latinhas lá do Pronto. taco, joga... ficava mais uns 15, 20 minutos sem passar outro carro. Cara, isso é Então, incrível. assim, você vivia na rua, obviamente, a vida era Aham. diferente, Claro. e aí eu acho que você acaba tendo mais... E também, ó, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. A Claro. lógica é fascinante, né? Não é Claro. ruim, Não. né? Usar o videogame, não é ruim usar o celular. Mas é que a gente sabe que tá de uma forma descabida, né? Eu acho que eu pego, Você por tem filho, exemplo, né, também, sim, você eu pego, por sabe, né, que exemplo, nem isso. eu. Então, por exemplo, eu tenho um filho, ele tem 13 anos. Ele foi morar com a mãe dele em Portugal. E aqui ele vivia com medo. Vivia com medo. Então, a rua para ele era uma coisa. Dá medo. Exatamente. Então, ele sempre praticou esportes, mas sempre academia, clube, Indoor, né? entendeu? Então, rua não existia, né? Pô, não existia. Não existia, não existe É. isso, né? Ele tá morando em Cascais, que é uma cidade totalmente mais tranquila, né? Sem violência, enfim.
poxa, eu escuto ele falando, pô, eu andei de bicicleta hoje, fui pra tal lugar, eu joguei bola com os meus amigos na rua, então é uma outra coisa. Eu acho sim que o cenário, o ambiente não ajuda, na verdade, né? Hoje em dia. E o lance da tecnologia, eu acho que tem que ser colocado limites, né? Porque senão, realmente... Porque te dá um prazer imediato, É né? imediato, é É muito... imediato, cara. Você, né? Você fala assim, poxa, tem uma coisa eu sempre dou de exemplo, que é o seguinte, né? Você tá conversando com alguém e você não lembra de uma coisa. Você não lembra. Em 5 segundos você lembraria. Em 1 segundo, Você você pegou o descobriu no celular. Google. É no Google, é isso Então, mesmo. assim, isso faz com que as pessoas não pensem muito, né? Então, eu acho que eu acho que esse lance por exemplo, eu faço muita atividade em grupos, né? Nos grupos de treinamento que eu tenho, nos países e tudo mais, com muita criança, trabalho com muito juvenil, né? Hoje eu coordeno mais ou menos 600 jogadores no mundo inteiro. Desses 600, 400 são juvenis, mais ou menos. 380, 400. E eu faço sempre atividades onde eles usam o celular para outra coisa. Então, por exemplo, vou montar um grupo e vai ter um líder. Esse líder pode usar o celular, ele vai abrir o bloco de notas, ele vai anotar o que vocês acham que é tal coisa. Vocês vão olhar um jogo e vão fazer uma análise, tal, tal, tal. Para isso que vocês vão usar o celular. Não é para usar para chatear com não sei quem, para mandar foto, para tirar não sei o quê, para olhar o Instagram, para olhar o Facebook. Porque senão o negócio fica... E aí, na hora que termina o treino, você dá aquele feedback positivo do tipo, vocês viram como é que vocês treinaram mais concentrados? Entendeu? Por quê? Porque o que te tira do foco? Tudo que é ruído, tudo que é o ambiente externo, entendeu? Então, você tira isso, cara, o rendimento vai É muito melhorar, maior. Não, obviamente, sem né, dúvida. cara? Sem Obviamente. dúvida. É. Obviamente. E tanto que a gente foi começar aqui, eu falei, olha, eu tô com o celular aqui, então, pô, o celular é meu escritório, né? Sim. Não, a gente tem a vida dentro do Escritório, celular, né? Tudo imagina. funciona ali. Aí eu falei, ó, pega meu celular, põe lá na outra sala, que eu quero, a minha atenção plena é aqui, né? Sim, E o sim. mundo hoje precisa de atenção, né? Hoje, É. quando você tá conversando com alguém e você pega o celular, coloca do lado e fala assim, pode falar que eu tô te escutando, nossa, parece que você tá dando um prêmio pro cara, Pois né? é, pois Porque é. ninguém dá atenção pra ninguém. Então, eu acho que esse lance do esporte, tentar tirar um pouco a criança Do mundo do mundo digital. digital, cara, é super válido, super válido. É algo que eu sempre olho, assim, penso porque é difícil da criança largar o eletrônico, mas quando ela vai pro esporte, quando ela vai fazer uma atividade, andar de bicicleta, que seja Muito jogar mais fácil. vôlei, Uhum, beach tênis, que agora tá na aham, moda, aham. vôlei, não sei o quê. Meu, eles se divertem muito Claro, mais, assim, eu claro, vejo que claro, é um prazer muito mais duradouro. claro. Porque o celular é um negócio muito de recompensa imediata, né? E Exato. realmente ele é prazeroso, Aham. não, a gente não pode Sim. tirar isso. Veio o Kenneth veio aqui, né? Acertei agora o nome dele, que eu esqueci o Kenneth. Esse cara é um cara que estuda metaverso, é um dos caras que mais sabe de metaverso, Show. assim. Cara, e a gente discutiu muito isso, educação de crianças, educação não sei o quê. E ele falou, a gente não pode também jogar tudo fora, Não, cara. não, Tem porque a muita coisa. tecnologia ajuda muito. Tecnologia Ajuda ajuda e muito. desenvolve também as Desenvolve. crianças, né? Isso eu vejo nos meus filhos, eu vejo no meu filho e na minha filha Total. algumas habilidades que ele acaba tendo ali Por conta disso. por conta disso, né? Claro, Por conta disso e claro, rapidez de raciocínio, né? São claro, muito rápidos em claro. relação a isso. Então também acho que a gente não pode deixar de lado. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Aham. E aí eu acho que você também vai conseguir falar, porque você deve desenvolver isso. A gente fala muito hoje de treinamento físico, de batida, não sei o quê. Treinamento não físico, treinamento de soft skills, as habilidades Aham. não palpáveis que a gente Não, tá bom, conhece. tá bom. Essas habilidades nos Bacana. jogadores Eu de gosto essas disso. soft skills, o que Sim. você pode contar pra Na gente? verdade é o seguinte, né? Eu sou um amante de esporte e treinamento e processos. Estudo N processos de N esportes e eu fiz um curso na Universidade do Barcelona, do Clube de Futebol Barcelona, sobre liderança de times, psicologia esportiva, essas coisas todas. E, tipo, eu fiquei encantado com a maneira como eles trabalham lá no Barcelona, né? Então, Legal. assim, eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso. Eu acho assim, qualquer tipo de esporte, tá? Quando a gente fala de um atleta, né? Ou
Um atleta, você pode entender um atleta amador, um atleta profissional. A gente tem aí vários pilares de um atleta, né? O mental, físico, tático, o de nutrição e o técnico. O técnico, o físico e o de nutrição, ele é totalmente copiável. Copiável. Ele é copiável. Se você pegar, você, Eduardo Pitinini Viana, você gostou, né? Lembrei o nome inteiro, hein? Não? Vamos supor que você fala assim, bom, tem um cara da minha categoria, que esse cara é o primeiro do ranking nacional. Eu quero ficar igual a esse cara. Quanto que esse cara tem de peso para a altura dele? Ah, ele tem tanto em relação. Tá, beleza. Quanto que ele tem de percentual de gordura? Tanto. Você pode treinar e chegar igual. Igual, cara. Igual. Parte técnica. Pô, eu quero bater igual fulano. Você vai lá, filma, mede ângulos de golpe, biomecânica, tudo mais. Você pode demorar menos tempo, mais tempo, você copia. Você copia. Beleza. Tudo que é mental e tudo que é tático, não dá pra se copiar. Por quê? Porque é algo totalmente pessoal, totalmente... Cada um... Eu posso dar uma aula aqui sobre, por exemplo, parte estratégica de squash. Você vai enxergar de uma maneira, eu vou enxergar de outra, o outro vai enxergar de outra. Você não vai jogar tênis e vai falar assim, hoje eu vou jogar tênis com o mental do Nadal. Você não vai fazer isso. Você não vai. Não tem como. Não dá. Não dá. Só se você tiver Não dá. Só se você for no Nadal. É. Não tem como. Ninguém copia ninguém na parte mental e na parte tática do negócio. Ou seja, o pensar. Ninguém copia o pensar do outro. Então, o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar em jogadores o que realmente faz a diferença. Porque, falando agora de performance, quando você tem pessoas que têm performance muito parecida, né, em números, né? Tipo, o cara tem uma eficiência em tal golpe, em tal lugar, o cara joga aqui melhor, o cara joga aqui pior, tal. Beleza. Eles vão chegar lá em quase igual, cara. Parte física, parte... Beleza. São os robozinhos, né? Cara, sempre o que vai fazer diferença é a parte mental. E não é só para atleta, é qualquer coisa na vida, cara. de comportamento. Qualquer coisa na vida. Então, a maneira como o cara, ele vai ter atitude para jogar, ele vai ser positivo, ele vai visualizar que ele realmente tá jogando bem, que ele vai jogar bem, que ele vai ter uma grande performance. Cara, é isso que faz a diferença. A diferença é essa. A diferença é essa. É a mesma coisa, por exemplo, que você, tecnicamente, você manja muito de anestesia, cara, mas é muito, muito. Você é um dos caras mais tops que tem no mundo em questão de conhecimento técnico de anestesia, estudo de caso, o que faz, o que não faz, problemas, soluções. Legal, cara. Se você não tiver esses soft skills, você não consegue entregar informação pra ninguém. Sim. Você não consegue trabalhar com aquilo, vai te faltar confiança, segurança, você não consegue passar nada. E todo mundo sabe que conhecimento que você não passa, ele não vale pra Nada. porra nenhuma. Nada. Zero. Você Nada. pode estudar, você pode ler 1000 livros. Beleza. Se o conhecimento fica fechado dentro da sua cabeça, ele não serve pra nada, pra ninguém. Na hora que você passa isso sendo com um trabalho, entregando conhecimento pra alguém, aí ele é válido pro mundo, né? Senão ele não vale nada. Não, e ele cresce, né? Sim. Toda vez que você ensina, você aprende mais. Exatamente. Isso é a forma mais, né? Exatamente. E eu tenho uma frase que eu sempre falo que é saber e não fazer é o mesmo que não saber. Se você sabe isso. muito e você não entrega, é a mesma coisa que você não sabe nada. Sim. Então, eu acho que esse lance disso aí é total de você poder realmente elevar teu nível, sabe? Isso é animal. Não, porque hoje em dia a gente se ouve muito, né, de soft skills, né? Porque Muito. antes você só precisa de um cara tecnicamente bom, um cara bem Exatamente. formado. Então, tipo, Exatamente. você pegava o cara que entrava em primeiro lugar no vestibular e, pô, esse cara... Mas hoje Exatamente. a gente vê que não é esse cara que tem Inteligência sucesso, emocional. né? A maioria dos meus estudos, a maioria dos meus cursos é voltado para inteligência emocional. Por quê? Porque, cara, um atleta, um executivo, um cara que tem que tomar decisão, o cara, ele tem que saber lidar com emoções, né? Quantas decisões a gente já deixou de tomar na nossa carreira ou na nossa vida que acabou nos prejudicando depois mais para frente, né? Nos trouxe mais dor
porque a gente não tomou a decisão no momento certo, porque a gente não Sim, conseguia controlar Controlar a as emoção. emoções, entendeu? Você é frio bastante pra fazer Então isso. você tem que saber controlar as emoções. Não é que você vai ficar, não é que você não vai ficar ansioso antes de jogar, de você competir. Sempre vai Não é, ter uma não, ansiedade. mas você vai saber controlar. controlável. Estou sentindo isso por conta disso. Deixa eu fazer isso aqui. Ter a consciência do que você tá sentindo, né? Exatamente, exatamente. Entendeu? O Steve Jobs, ele só vestia preto, né? Exato. Você sabe por que que ele só vestia preto? Não. Ele só vestia preto porque ele falava que a decisão de escolher uma roupa era uma das decisões que ele tinha que tomar no dia. E ele não queria gastar guardar energia tempo com isso. com escolher a roupa, Perfeito, né? perfeito. Toda vez que eu abro meu armário, eu lembro do Steve Jobs, né? Porque dá Perfeito. vontade de deixar tudo preto no meu Perfeito. Por armário isso que, pra não ter inclusive, a gente problema, veio né? de preto, os dois, né? Pra Camiseta combinar preta pra com combinar. isso. Mas é isso quando ele falou. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, puta estupidez, né, meu? Qual que é o tempo que você gasta vendo uma Exato. roupa? Mas depois com o dia a dia, assim, né? Porra, você fala, meu, o cara tem razão no que ele fala. Na Ele verdade, tem um pouquinho de sentido no que ele na fala. verdade, Talvez ele não quis tão vender, radical ele assim. não quis vender o que ele faz, É, mas ele quis vender o que ele prega. É, Entendeu? sim, Tipo, sim. olha, eu gasto minha energia com coisas realmente muito que são importantes no meu importantes. dia. São as decisões que eu preciso tomar que vão mudar Exatamente. realmente o desfecho de alguma coisa. Né? Exatamente. Agora, se ele fosse o Paco Rabanne, ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer, Ele ia jamais falar, ele ia não, falar, não. eu vou gastar meu tempo porque escolhendo isso a é roupa, importante porque a isso é minha importante. aparência. Exatamente. Mas é que a gente hoje vive num mundo que a aparência de roupa ela não é tão importante mais, né? Não existe mais um dress code tão importante. Não. Né? Hoje ele é um pouco mais aberto, Ele né? é um negócio amplo, né? Porque isso eu acho muito engraçado, porque assim, quando eu ia pro hospital de roupa social, barba feita e com avental branco, que era maior era mais brilhoso que isso aqui. Senão eu não saía de casa. Minha mãe deixava eu sair de casa. Assim, minha mãe olhava e falava, não, mas você não é pode... louco, você vai médico, atender no hospital, você é louco, médico, não sei o quê. Hoje a galera vai pro hospital de croque, moletom e camiseta. E tá tudo bem, e tá tudo bem, entendeu? E isso eu acho que tem esses dress codes que vão mudando, que são muito engraçados, né? Exatamente. Tipo, pô, mas e aí roupa é uma coisa à parte, né? Mas o bom é estar na academia, como você falou, né? Eu gostei daquela frase, né? Vá treinar de short, mas se porte como... Sim, isso? Você vai trabalhar com shorts e camiseta, mas você tem que estudar e se portar como se estivesse de terno e gravata. Exatamente. Então, é uma puta mensagem, Esse né, é o em lance. relação a isso, né? É isso Esse que é eu o falo lance. pros residentes. Falo, ó, vocês não precisam, não tô pedindo pra ninguém vir aqui lindo e belo, Não. mas o seu trabalho tem que ser Exatamente. executado com maestria com o paciente, porque aqui é o foco da nossa da atenção é o paciente, né? Como é, né? Então, essas coisas são muito loucas, né? O mundo mudou muito rápido, na verdade, né? Em pouco tempo, e a gente traz todas essas coisas, assim, pra vida, e a gente começa a analisar de uma forma um pouco diferente, né? Exatamente. Mas isso é legal. A evolução é boa, a evolução é muito rápida, a evolução é boa. Sim. E eu acho que a gente vai evoluindo cada vez mais nesses pontos. Sim, perfeito. Muito bom, meu amigo. Vou agradecer aí sua participação. Acho que a gente pode marcar mais papos em relação à performance e esporte. Eu sempre deixo o convite aberto aqui para quem vem, para a gente continuar o papo, né, das coisas que a gente não lembra de falar, o que a gente esquece de falar, que a gente pode pensar. Queria que da próxima vez a gente também usasse um pouco mais aí desse seu espírito empreendedor, porque tem muita gente querendo empreender no Brasil, seja em qualquer área. Eu acho que esse é um negócio que a gente tem que usar mais aí e para inspirar mais esse pessoal aí, essa geração que vem vindo aí para empreender bastante, que eu acho que talvez seja o futuro para a gente sair aí dessa fase que a gente está no Brasil. Eu acho que o jovem vai ajudar muito. Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí um recado em relação ao esporte, em relação aí ao que você faz. Bacana. Olha lá para a câmera da verdade. Essa câmera é a câmera da verdade, só eu e você. Você pode falar o que você quiser, pode fazer confissões. Show. Aí conta aí pra gente. Show. Bom, agradecer ao convite. Realmente muito honrado aqui de participar desse podcast, Substância P. Bom, quem quiser conhecer Squash, esse esporte espetacular, a gente está em São Caetano, só procurar. Redes sociais também, @Galego Squash, Galego com 2 Ls. A gente consegue colocar alguma Instagram, coisa aí no telão, Gabriel, só o pessoal ver aí, poder seguir lá no Instagram, tudo, curtir lá. E assim, o que eu falo pra vocês de um pouco que a gente conversou, pra vocês serem sempre focados em
em realmente fazer o que vocês são apaixonados, seja no esporte, seja no trabalho, seja na vida, porque principalmente no trabalho, a gente sempre faz as coisas no começo para satisfazer o que a gente precisa, né? Mas depois a gente acaba perdendo um pouco do tesão por conta de a gente fazer coisas que a gente não tem tanta paixão, né? Eu virei a chave, consegui virar a chave de 20 para 21 anos. Sou extremamente feliz com o que eu faço, com o que eu trabalho. Na verdade, ele acabou virando um hobby remunerado, mas eu sou feliz que eu acordo todos os dias super disposto a trabalhar e a me dedicar ao que eu tenho de propósito de vida. E, assim, faço votos que vocês que estão um pouco indecisos aí com o que vocês têm que fazer ou entrar para começar a fazer atividade física, que vocês virem essa chave e comecem a realmente a serem felizes. Legal. Valeu, cara. Muito obrigado aí. Certo. Foi muito legal. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês, o pessoal que está seguindo a gente. Mais um papo muito legal aqui, trazendo o esporte para dentro aqui da Substância P. A gente precisava do esporte aqui também dentro. Faz parte da saúde, faz parte do seu dia a dia. Pratica esporte, a gente sempre fala isso. O squash é um esporte apaixonante. Conheça também antes de ficar falando mal da bolinha que bate na parede, porque muita gente fala mal para mim, mas eu deixo tudo bem com opiniões, mas vai lá conhecer que é legal, pratique seu esporte e acompanhe a gente aí no Substância P e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, pessoal!